Como você vê o sagrado? Já parou para pensar como enxergamos o divino, o Criador, o sagrado? Muitas vezes, a forma como fomos criados e a cultura em que vivemos moldam nossa percepção, nos fazendo acreditar que só existe um jeito certo de se conectar com o universo. Se você foi educado em uma cultura ocidental, é muito provável que sua mente veja a manifestação do Criador através de lentes cristãs ou islâmicas. Mas e se eu te dissesse que existem outras formas incrivelmente ricas e válidas de entender o sagrado? Formas que não dependem de livros antigos ou de intermediários humanos, mas de algo tão palpável quanto a própria natureza. Neste vídeo, vamos mergulhar em diferentes cosmovisões, a forma como cada povo enxerga o mundo e o sagrado, e te convidar a ver o divino de um jeito que talvez você nunca tenha imaginado. Prepare-se para questionar o que você sempre soube e abrir sua mente para a vastidão das crenças humanas. A perspectiva africana e a adoração da natureza. As crenças tradicionais africanas, em sua maioria, têm uma forte ligação com a natureza e com a reverência a espíritos ancestrais ou forças espirituais. Muitas dessas tradições se baseiam na conexão com o ambiente e na crença de que a natureza reflete uma força divina. Para os africanos, o Criador permeia o mundo natural, e o respeito pela natureza é uma forma de respeitar essa divindade. Na cosmovisão tradicional africana, o Criador não se revela diretamente, e o contato com o divino ocorre por meio de elementos visíveis, como árvores, rios, montanhas, o sol e os espíritos dos ancestrais. Esta perspectiva valoriza o que é tangível e presente, refletindo a crença de que o invisível se manifesta no mundo material. Eles acreditam que o Criador se revela através da criação, e não necessariamente por meio de textos ou revelações que dependem de outras pessoas. A natureza, em sua grandiosidade e existência inegável, é vista como a expressão mais pura do poder criador. Adorar a natureza, nesse contexto, é simplesmente se conectar com o que é real e evidente ao seu redor. A perspectiva cristã e a criação. Quando olhamos para a cosmovisão cristã, o Criador é visto como um ser pessoal que se revela através de pessoas como profetas, apóstolos e principalmente Jesus Cristo, e por meio de textos sagrados como a Bíblia. Para o cristianismo, a natureza é uma criação de Deus, mas não deve ser adorada em si mesma. A Bíblia, no livro de Romanos 1:25, por exemplo, diz: "Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém." Isso significa que, do ponto de vista cristão, adorar uma árvore ou um rio seria desviar a adoração de Deus para algo que Ele mesmo criou. A fé cristã se baseia em revelações que foram transmitidas por homens, exigindo confiança em textos e tradições que foram editados e muitas vezes interpretados e passados adiante ao longo de séculos. Entretanto, a autoria de muitos textos antigos, incluindo os livros que compõem a Bíblia, tem sido alvo de debate por séculos. Há incerteza sobre quem exatamente os escreveu e como foram compilados ao longo do tempo. Isso leva a perguntas como: quem realmente escreveu esses textos? Até que ponto podemos confiar em textos que foram transmitidos e interpretados por humanos ao longo de milênios? A perspectiva islâmica e a unicidade de Deus, Tawhid. A cosmovisão islâmica tem uma semelhança forte com a cristã nesse ponto, visto que são duas religiões patriarcais. Ela enfatiza a unicidade de Deus, Allah, o Criador de tudo, que é transcendente e distinto de sua criação. A manifestação divina acontece através de suas revelações aos profetas, incluindo Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e, por fim, Maomé, e de forma completa no Alcorão, o livro sagrado do Islã. No Islã, a natureza é vista como um sinal, ayat, da grandeza e do poder de Allah, mas nunca como algo a ser adorado. Olhar para a beleza do universo nos leva a refletir sobre o Criador, mas a adoração é direcionada apenas a Ele. Adorar a natureza ou qualquer outra coisa além de Allah é o maior pecado. O Alcorão, na Sura Al-Ikhlas 112, 1-4, diz: "Dize, Ele é Allah, Allah o Absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a Ele." Isso reforça a ideia de que Deus é único e não se mistura com a criação.
Alcorão, Sura Al-Baqarah 2:164. Na criação dos céus e da terra, na alternância da noite e do dia, nos navios que vogam pelos mares com o que beneficia os homens, na água que Alá faz descer do céu para com ela vivificar a terra depois de morta, e nela espalhar toda espécie de animais, e no manejo dos ventos, e nas nuvens submetidas entre o céu e a terra, há certamente sinais para um povo que raciocina. Este versículo convida à reflexão sobre a criação como sinal, mas não como objeto de adoração. Tanto o cristianismo quanto o islamismo, com sua base em um Deus pessoal e transcendente que se revela por meio de mensageiros e escrituras, contrastam com a visão africana tradicional que aceita a adoração da natureza como manifestação direta do divino. Essa semelhança na estrutura e na forma de ver o sagrado é um ponto crucial de convergência entre essas duas grandes religiões. A visão dos povos indígenas das Américas sobre a manifestação divina antes da colonização. Antes da colonização e da devastação cultural imposta pelos europeus, os povos indígenas das Américas, dos Sioux na América do Norte, aos Maias e Astecas na Mesoamérica e aos Tupinambás no Brasil, possuíam cosmovisões profundas e intrinsecamente ligadas à natureza. Assim como nas tradições africanas, para a maioria desses povos, o divino não era um ser distante e transcendente, mas uma força imanente, presente em tudo. Nas montanhas, nos rios, nos animais, nas plantas, nos ventos, no sol e nas estrelas. A terra era a grande mãe, provedora de vida, e os rios eram suas veias. Os animais eram irmãos, e as florestas, templos. A manifestação divina era sentida em cada nascer do sol, na força de uma tempestade, no ciclo das estações. Os espíritos ancestrais eram consultados e honrados, mantendo uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Povos nativos da América do Norte, exemplo, Sioux, acreditavam em Wakan Tanka, o grande mistério, que se manifestava em todas as coisas, o céu, a terra, os animais. Rituais como a dança do sol e o uso do cachimbo sagrado eram formas de se conectar com essa força divina presente na criação. Povos mesoamericanos, exemplo maias e astecas, embora tivessem panteões de deuses com características mais antropomórficas, a base de sua religião estava ligada aos ciclos naturais, sol, chuva, milho e ao cosmos. Seus calendários e arquitetura eram uma manifestação de sua compreensão da ordem divina no universo. O Sol era uma divindade central, responsável pela vida, o que faz total sentido, até mesmo a ciência comprova isso. Sem o Sol, não haveria vida na Terra. Povos sul-americanos, exemplo Incas e Tupinambás. Para os Incas, o Sol, Inti e Pachamama, Mãe Terra, eram divindades primordiais. A montanha era sagrada, a água era a vida. Para os Tupinambás no Brasil, a floresta era cheia de espíritos, Anhangá, Curupira, e o pajé era o elo com o mundo espiritual, obtendo a sabedoria da natureza para curar e guiar. A colonização impôs uma ruptura brutal. Templos foram destruídos, línguas proibidas e a espiritualidade indígena foi demonizada. Milhões foram forçados a converter-se e suas práticas sagradas foram rotuladas como idolatria ou feitiçaria. Essa imposição não apenas apagou culturas, mas também obscureceu a rica compreensão que esses povos tinham da manifestação divina, trocando uma visão imanente e conectada pela de um Deus distante e transcendente. Reflexão sobre a manifestação divina, a segurança da natureza. Quando pensamos na natureza, ela é inegavelmente real, viva e não criada por mãos humanas. Isso a torna uma manifestação direta e segura de um poder divino ou força criadora. A natureza não precisa de intermediários humanos, de interpretações que podem mudar com o tempo. Ela é o que é, e sua força e majestade são claras para todos. Nossa dependência da natureza para viver, para ter comida, água, ar, pode ser vista como um reflexo de uma presença divina constante e inegável. A natureza é evidente por si só, enquanto os textos religiosos dependem de interpretações e podem variar muito entre culturas e tradições. Essa visão oferece uma espiritualidade que não depende de profetas ou sacerdotes, nem de livros escritos por pessoas, mas de algo que é visível a todos. É uma abordagem prática e que nos lembra da nossa humildade e conexão profunda com o planeta. Versículos bíblicos que condenaram outras práticas.
A Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, contém inúmeros versículos que condenam a adoração de outros deuses, a idolatria e práticas que eram comuns em culturas não hebraicas e, por extensão, interpretadas como condenação de práticas africanas e indígenas. Essas passagens foram e ainda são usadas para justificar a perseguição e a demonização de outras cosmovisões. Êxodo 20, 3 a 5, sobre a idolatria. Não terás outros deuses perante mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Interpretação para condenação. Qualquer representação de divindade ou adoração a elementos naturais, como árvores, rios e montanhas, pode ser interpretada como imagem de escultura ou semelhança, condenando a espiritualidade baseada na natureza. Deuteronômio 18, 9 a 12, sobre práticas pagãs. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Interpretação para condenação. Práticas como a consulta a ancestrais, xamanismo, uso de ervas e rituais de cura, muito comuns em cosmovisões africanas e indígenas, foram e são classificadas como feitiçaria, adivinhação ou magia, levando à perseguição. Salmos 115, 4 a 7, sobre ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Interpretação para condenação. Utilizado para ridicularizar a adoração a objetos ou representações de divindades que não sejam o Deus cristão, o que inclui muitas manifestações de espiritualidade em culturas não ocidentais. 1 Coríntios 10, 19 a 20, sobre ídolos e demônios. Que digo, pois, que ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Interpretação para condenação. Este versículo é particularmente poderoso na demonização de outras crenças. Ao associar sacrifícios e rituais não cristãos a demônios, justificou a ideia de que as práticas africanas e indígenas eram diabólicas e, portanto, deviam ser erradicadas. Esses versículos, quando interpretados de forma literal e sem uma compreensão contextual ou antropológica, serviram como base para a justificação teológica da colonização, da escravidão e da destruição cultural. O resultado foi a perda inestimável de conhecimento, sabedoria e espiritualidade, substituída por uma visão hegemônica que, ao se impor, não apenas negou a validade das outras crenças, mas também apagou a história e a dignidade de povos inteiros, despertando um olhar autêntico. Ao examinar as cosmovisões africana, cristã e islâmica, fica claro que a manifestação do divino é percebida de maneiras profundamente distintas. A beleza e a segurança da espiritualidade baseada na natureza, tão presente nas cosmovisões africanas e indígenas, contrastam com a ênfase na revelação textual e em mediadores das tradições abraâmicas. Nenhuma dessas visões é inerentemente certa ou errada. Elas são simplesmente diferentes formas de compreender o mistério da existência. Nosso desafio, portanto, é transcender a lente de julgamento que nos foi imposta.
é desaprender o prejuízo e a demonização para então aprender a riqueza e a sabedoria que cada cosmovisão carrega. Somente ao nos desvencilharmos das amarras da imposição cultural e religiosa, poderemos verdadeiramente apreciar a complexidade e a beleza da tapeçaria espiritual humana. É tempo de reconectar com a sabedoria ancestral e reconhecer o divino em todas as suas manifestações. Se você se sentiu provocado por essa reflexão, se está disposto a ver o mundo como ele realmente é, sem usar a visão de outro povo para julgar, e a expandir sua mente para a riqueza da diversidade humana, então se inscreva no canal Cosmovisão Sagrada. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos explorar as diferentes formas de ver o divino e o mundo, questionando e aprendendo em cada passo dessa jornada de conhecimento e respeito. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte dessa comunidade.